Señor vencedora, Señor vencedora, oh Señor, oh Señor vencedora. Shalom Shalom Ha. E você responde aí, Baruch Hashem, porque Ele, o Eterno, Todo-Poderoso, que pode nos dar verdadeira paz. Hoje vamos continuar falando sobre o Shabat, mas o tema vai ser o Shabat e a igreja primitiva. Será que os apóstolos no primeiro século observavam o Shabat? Se você quer saber a verdade, por favor, continue assistindo esse vídeo. Baruch Hashem, porque você ainda está aí nos assistindo. Agora nós vamos transcrever uma série de textos que está lá em Atos, onde fala sobre o apóstolo Paulo e o Shabat. E depois eu vou resumir para você, eu não vou ler esses textos, eu vou citá-los porque o tempo não nos permite, num vídeo como esse, fazer a leitura de todos os textos. Mas vai estar a transcrição de cada texto aí embaixo, você pode anotar para depois estudar em casa e deve estudar, por favor, você deve ler esses textos. Deve fazer parte da sua rotina diária, fazer essas leituras. Ou quem sabe no Shabat, se você não tem tempo durante a semana. Vamos lá então. Era costume do apóstolo Paulo frequentar as sinagogas no dia de Shabat. Está lá em Atos 13, versículo 5, 14 e 44. Capítulo 14 e 1, depois nós temos lá capítulo 16 e 13, temos o capítulo 17 e 2 e o versículo 17 também, temos o capítulo 18 e 4 e temos o capítulo, por último, 19 e 8. Todos esses textos estão falando do apóstolo Paulo indo na sinagoga no dia de Shabat. Inclusive o texto ele fala, muitos textos vão falar que era costume dele, ou conforme o seu costume, ir ao sábado na sinagoga. Mas por quê? Como assim conforme seu costume? Por que ir no Shabat na sinagoga? Bem, eu já falei para você como é que transcorre toda a liturgia do Shabat, aonde começa na sexta-feira no pôr do sol, aonde a esposa, o marido tem toda uma parte importante para se iniciar o Shabat. Depois se tem toda aquela ceia de Shabat, onde nós celebramos a criação do Eterno e celebramos o dia que foi santificado e foi abençoado pelo Eterno, o Shabat, né? E então quem tem condições na sua cidade, se houver uma sinagoga, ele se dirige para a sinagoga no sábado pela manhã. Com qual objetivo? Ali vai ser estudada a Torá. Tem as paraxás do dia, que são trechos separados da Torá, e tem as haftarás, que são as leituras dos profetas que são separadas. Paulo ele ia com esse intento de fazer o estudo da Torá e dos profetas na sinagoga de manhã no sábado. Mas o que acontece é o seguinte, muitos teólogos aí e comentaristas dizem o seguinte: não, mas Paulo ele ia na sinagoga no sábado com o objetivo de evangelizar os judeus. Ele não ia com o objetivo de celebrar o Shabat, porque Paulo ele já não considerava mais o sábado como uma lei divina que tivesse que ser conservado ainda, porque ele vivia na graça. Eu quero trazer à tona aqui para você algo que me chamou muita atenção de todos os textos que eu li e que vai provar o contrário disso que muitos falam. Por exemplo, Atos 16 e 13. Se você ler Atos 16 e 13, você vai ver que Paulo, num dia de Shabat, ele procura, lá na cidade de Filipos, um local pela manhã para fazer as orações e estudar a Torá. Então nós vemos aqui que Paulo, ele, independente de uma sinagoga, ele no sábado,
ele muda o seu hábito. Ele sai da civilização, do movimento. Então Paulo ele sai do meio urbano e procura um local mais calmo, mais propício para se estudar a palavra, para sentir a presença de Deus, e ele vai para um local em meio à natureza, e me parece que era um local comum ali em Filipos, porque de pessoas que tinham essa observância do Shabat, ir para aquele local. Porque Paulo ele encontra mais pessoas tementes a Deus que ouvem a palavra que ele está ensinando ali. Então nós temos toda essa narrativa que depois você pode ler na sua casa, mas interessante é que Paulo então ele vai para a beira do rio Ganges em Filipos, e ali junto com seus companheiros e todos os demais que estavam à beira desse rio ouvem o ensino do apóstolo Paulo. Em que dia mesmo? Na quinta, na quarta? No Shabat. Está ali, está descrito no texto. Não tem como negar. E agora nós vamos falar de um assunto muito delicado. O primeiro concílio cristão que a gente tem registrado na história, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Aonde inclusive nós temos ali a história que acontece nesse concílio é a seguinte: judeus, né, que se converteram a Yeshua, que entenderam que Yeshua era o Cristo, era o Mashiach, eles continuaram as suas práticas. A grande maioria daquela época eram fariseus, porque era a escola predominante da época. Então, possivelmente, nós estamos falando aqui de fariseus que se converteram, que entenderam que Yeshua era o Mashiach. E eles, então, saíram de Israel. E eles, então, saíram de Israel e se espalharam pela diáspora com o intento de entrar naquelas igrejas cristãs, então, do primeiro século, levando as tradições que os fariseus viviam, que inclusive Yeshua, ele condenou muitas dessas tradições humanas, porque se afastavam da lei, se afastavam da revelação do Eterno. Não era o que o Eterno falou, mas sim o que os homens codificaram dessa lei. Nós já conversamos sobre isso. Eu já comentei em vídeos anteriores sobre a Torá Deoraita e a Torá Derobanã. A Torá Deoraita é a Torá que foi inspirada pelo Eterno. E tem a Torá Derobanã, que são os ensinamentos dos sábios. São as decodificações dos sábios em relação à Torá inspirada. E o que esses fariseus, esses judeus convertidos a Yeshua estavam fazendo? Atos 15, todo o capítulo 15, ali então ele nos mostra, descreve o primeiro concílio cristão da história, aonde Paulo ele leva um assunto muito delicado para discutir com os outros apóstolos, a respeito o que a teologia chama de judaizantes. Na realidade eram judeus, eu acredito que eram fariseus, porque era a escola de maior vulto na época, e possivelmente dentro desses judeus tinha muitos fariseus, aonde esses judeus não entenderam o que a gente entende do texto sobre as alianças do Eterno. Nós sabemos que o Eterno lhe fez a sua primeira aliança com Adão, ele fez a sua segunda aliança com Noa, com Noé, a sua aliança com Abraão, e depois ele fez aliança no Sinai, e ele finaliza, e essa aqui é a última aliança que Deus fez com o homem através de Yeshua HaMashiach. E esses judaizantes não entenderam essa mudança da aliança, não entenderam a força da Brit Hadashah e começaram a pregar que todos que se convertessem a Yeshua deveriam conservar a aliança abraâmica, que era a Brit Milá. E foi aí todo o conflito do primeiro concílio em Jerusalém. E é claro que teve ali
observações do que os gentios que se convertessem deveriam observar e o que eles estavam livres para não executar. Por exemplo, a própria Brit Milá, ela foi completamente descartada. Depois nós vemos Paulo ele falando claramente sobre isso, sobre a Brit Milá, a circuncisão, em relação aos gentios, aos cristãos. Mas o principal ponto aqui é o Shabat. Eu quero dizer para você que nesse concílio, em Atos capítulo 15, não era ponto de discussão o Shabat. Mas por que não foi tratado do Shabat nesse concílio? Porque era algo de plena convicção entre todos os cristãos a observância do Shabat. Não se tinha dúvida, não se discutia sobre isso. Se discutiu sobre um pacto antigo, que através de Yeshua esse pacto ele perdeu a validade porque se iniciou um novo pacto. Agora, em relação ao Shabat, não se teve discussão. Inclusive, nós temos aqui descrito algo muito interessante, que é em Atos, capítulo 15, 21, aonde o apóstolo Tiago, ele diz que todo o Shabat é ensinado Moshe, a Torá e os profetas, e que aqueles que se convertessem a Cristo deveriam aprender nas sinagogas sobre a Torá e os profetas. Uau! Aqui no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio que teve, subentende-se que o apóstolo Tiago está aconselhando os cristãos a frequentar a sinagoga no sábado. Mas de repente você está se perguntando agora, tudo bem, tudo isso aí eu vou ler, eu vou estudar e realmente é fato. E aqueles versículos e aqueles apontamentos históricos onde fala de um tal dia do Senhor? Você já ouviu falar no dia do Senhor? Que nós conhecemos aqui como Dominus, o domingo? E por que a Bíblia fala do dia do Senhor, que se fazia um culto lá no dia do Senhor, que eles repartiam o pão no dia do Senhor? E eu quero trazer aqui para você entender o que é o dia do Senhor. Na realidade, quando você lê o dia do Senhor no Novo Testamento, ele está em grego. A palavra usada em grego aqui para dia do Senhor é Kyriakemera, que significa dia do Senhor, ou a tradução melhor seria dia imperial. Claro que a gente tem todas as descrições históricas que aconteciam no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana, é claro que é Dominus, é domingo. Então, Eliahu, a igreja se reunia no primeiro dia da semana para partir o pão e fazer seu culto. Era o dia principal. Não, eu quero explicar para você como é que funciona novamente o Shabat para você entender, e você vai entender o que é o primeiro dia da semana. O Shabat começa no pôr do sol da sexta-feira. E o Shabat, ele finaliza depois, é claro, de manhã vai na sinagoga, tal, durante o dia todo você fica em contato com o Eterno, lê as Escrituras, é um dia espiritual. Mas ele encerra quando o Shabat? Ele encerra no pôr do sol de sábado. E sabe que dia é o pôr do sol do sábado? Para todo judeu, para a igreja primitiva naquela época? Sabe que dia era? Era o primeiro dia da semana, porque se iniciava um novo dia. Então, o que acontecia naquele final do Shabat? Era o Havdalah. O Havdalah é uma palavra judaica que significa separação. Era separando o dia sacro, o dia sagrado, do dia comum. E nesse final de Shabat, geralmente naquela época era tradição fazer isso, tinha-se uma ceia. E eles faziam uma ceia, assim como faziam uma ceia para iniciar o Shabat, eles faziam uma ceia para finalizar. E nessa finalização do Shabat, eles faziam nessa última ceia do Shabat, eles faziam o partir do pão. Eles faziam ali o Kiddush, com o vinho e com o pão, e depois eles faziam o Seudá Machá, a ceia do Machá ali, junto naquele Kiddush. Então eles se reuniam, na realidade, era no Shabat, no final do Shabat, faziam possivelmente, eu não sei se todos conseguiam fazer isso aí, mas a ceia de final do Shabat, faziam o Havdalah e iniciavam então o partir do pão ali, e com um estudo, porque era o momento que eles estavam juntos. E se criou esse costume
que era fazer essa observância do final do Shabat eles juntos. E é algo perfeitamente compreensível, porque o Shabat é um dia para você ficar com a sua família, é um dia para sua família, você estar em contato com o Eterno. E eles deixavam o Shabat como era para ser um dia de contato com o Eterno, um dia de contato com a sua família, um dia que você se priva do mundo, do exterior, para se ligar com o Todo-Poderoso. Mas no final do Shabat, que era o Havdalah, eles marcavam aquela finalização juntos, toda a igreja, e ali então eles faziam um grande culto ao Senhor. Você entende agora o que é o primeiro dia da semana? O que é essa palavra grega, o Kyriake Emera, que é o dia imperial ou o dia do Senhor? Na realidade, nada mais era do que no final do sábado. Então, nós entendemos que o primeiro dia da semana, ou Dominus, ou domingo, que a igreja se reunia, na verdade era no final do Shabat, no Havdalah. Quando se encerrou o Shabat, a igreja estava ali reunida. Eles faziam então a última ceia, o Seudá Machá, a ceia do Machá, no Havdalah. E se encerrava o Shabat com um grande culto ao Senhor. Eu quero que você entenda que nós não estamos aqui trazendo teorias novas, conspirações novas. Não. A gente está falando da Torá do Eterno. Nós estamos falando da verdadeira teologia. Nós estamos falando aqui de ensinamentos que são de milênios. E o que é novo? Novo é o que nós estamos praticando hoje em nossas igrejas. Isso é novo. Meu objetivo aqui é que você volte às veredas antigas, aos caminhos antigos, assim como o profeta Jeremias declarou, inspirado pelo Deus Todo-Poderoso. É momento de nós refletirmos, é momento de refletirmos e retornarmos às veredas antigas. Foi um grande prazer falar com você neste vídeo, foi um prazer inenarrável conversar com você sobre os mandamentos do Eterno. E Shavuatov Lekulã para você! Shavuatov!